A altura dele tá boa? Tá. Aparece aqui pra mim o... Olá pessoal, boa noite. Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Mentalize. Eu sou Miro Veloso e é um prazer muito grande estarmos de volta trazendo informações, trazendo entretenimento, né, conversando com você e crescendo mentalmente a cada episódio do Mentalize. Quero iniciar o nosso programa de hoje agradecendo mais uma vez ao nosso grande Deus. É Ele e por Ele que vem todas as coisas, e se acordamos hoje, temos motivo de gratidão muito grande em nosso coração, não é? Porque Ele é quem faz a gente dormir e todos os dias Ele escolhe quem vai acordar. E Ele escolheu que você iria acordar, que eu iria acordar. Então por isso nós agradecemos a Deus pelo dom da vida. Não posso deixar de agradecer a todos os meus patrocinadores, estes que estão passando aqui, ó, que você está vendo aí. Deem a preferência aos nossos colaboradores, comprem em suas lojas, né? Contribua, né? Deem a preferência a quem patrocina, a quem colabora com o Mentalize. E pensando em mentalização, pensando em conhecimento, hoje é mais um dia muito importante, né, do nosso programa, um episódio que com certeza vai levar a você um conhecimento, e mais importante, um conhecimento 0800. Hoje está conosco com muito prazer o doutor Leandro Leles Paradella, ele que atravessou o Rio, veio lá de Porto Seguro para os estúdios do Mentalize. Doutor Leandro, boa noite, um prazer muito grande tê-lo conosco. O microfone do Mentalize à sua disposição para as suas considerações iniciais. Boa noite, Miro. É um prazer imenso atravessar o Rio, né? E poder contribuir com o Mentalize, com esse podcast que contribui muito para Porto Seguro, Trancoso, toda a região, e traz informação, leva questão política, questão do próprio direito em si. E é sobre isso, né? É sobre a gente poder entregar um pouco daquilo que a gente teve a oportunidade de aprender na nossa vida. Ok. Leandro, iniciando o nosso programa, a gente sempre inicia dizendo que todo homem tem uma história, não é? E todo homem vem de algum lugar, certo? A cegonha traz a gente de algum lugar, né? Quem é doutor Leandro Paradella? Vou virar aqui a pulheta que você tem alguns minutos para dar uma resumida na sua história. Conta para nós aí. Então, Dr. Leandro Paradella é um rapaz, né? Tipo, hoje eu me considero um jovem no início aí de uma trajetória brilhante da minha vida profissional, da minha vida acadêmica também, como também professor de história, que é um sonho que eu realizei aqui em Porto Seguro, na Universidade Federal do Sul da Bahia. E a minha trajetória, eu sou mineiro, né, de Belo Horizonte, Uai, né? Uai, e essa cidade é encantadora. Muitos anos a gente vinha para Porto Seguro, né, como turista, e acabamos que decidimos vir de vez e ficar, morar, construir a nossa vida. Porto Seguro é uma cidade acolhedora, né? As pessoas aqui são são acolhedoras, e a gente veio para transformar, sabe, Miro? Quando a gente chega em Porto Seguro, é a cidade que a gente quer viver e ficar para sempre. A gente vê o tanto que a gente tem a contribuir em todas as áreas, né? Tanto na política quanto no direito, que é esse que é o papel que a história também nos traz, né? O papel transformador de fazer parte da mudança. Ok. Junto com o doutor Leandro, ele não veio só, né? Veio acompanhado e muito bem acompanhado. Veio com a doutora Joana Souza, que já faz parte da casa, já esteve aqui a primeira vez e foi pedida para voltar de novo. Eu tive que chamá-la, né? Não que eu tive que chamá-la, né? E foi um prazer chamá-la novamente. O doutor Leandro também está com sua mãe, né? Que coisa boa ter trazido
Como é o nome de sua mãe, Leandro? Rosa Maria. Rosa Maria. Então você é filho de Dona Rosa Maria, mas Dona Rosa Maria não lhe fez sozinha, né? Não, não, não. Quem foi o responsável de trazer Leandro Paradela a esta vida? Afrânio Bolivar, né? Meu pai, Sim. Rosa Maria, e é uma honra ser filho desses dois. É um orgulho muito grande de ter vindo da onde que eu vim, né? Da periferia, de um lugar tão com ausência do Estado mesmo, e esses dois ter lutado pela nossa criação, por ser digna, por ser honesta, por ser trabalhador. E eu tenho muito orgulho da minha família, da minha origem. O segundo neto a ingressar na universidade, o primeiro neto a ter duas formações em um curso técnico. Minha irmã hoje também, ela é servidora pública em Belo Horizonte, trabalha no Hospital Risoleta. Então, assim, não é a periferia que define as nossas vidas, ela pode contribuir para os dois lados. Mas quando a gente tem ali pais também que são empenhados, eles também nos resguardam dessas circunstâncias, né, dessa margem. Mas eu falo que também foi sorte, Miro, porque quando você mora no lugar em que o seu pai e sua mãe trabalham e você fica 5, 6 horas na rua, nossos pais contam com a sorte de ver a gente bem, de ter esperança de que a gente cresça, seja pessoas trabalhadoras e honestas, porque é um mundo, né? A ausência nos leva à sociedade, leva à violência, leva à não educação, né? A ausência do Estado, do poder público, ela faz isso. E a sorte nossa era que a gente tinha que estudar, senão a gente apanhava. Certo. Naquele tempo era assim, Naquele né? tempo era assim. Leandro, você fala que, né, enquanto a gente estava na rua, os pais estavam trabalhando. O que seu pai fazia, o que sua mãe fazia, enquanto menino você era? Meu pai é soldador, né? Ele mexe com serralheria. Meu pai é soldador, mexe com serralheria, e montador também. Minha mãe é empregada doméstica e eles sempre trabalharam com isso, né? Hoje os dois são aposentados Certo. e, sim, graças a Deus, estão descansando, né? E aí, seu pai sendo soldador, sua mãe empregada doméstica, quantos irmãos? Sou eu e mais dois. Você, uma irmã e um irmão. Você e mais dois. Isso. E aí, como é que foi essa coisa de você parar e pensar e dizer assim, eu quero ser um advogado? Sim. Como é que foi sua trajetória rumo a estudar, rumo a buscar uma profissão? Foi fácil? As condições eram favoráveis? Como é que foi isso aí? Nunca foi fácil, Miro. Sim, Miro. Quando o bairro que eu estudava, por exemplo, ele só tinha o ensino fundamental. E isso lembra muito aqui a região aqui dos distritos, né? Às vezes não tem o ensino médio. E aí, às vezes, a gente tinha que andar 30, 40 minutos para ir para o ensino médio ou para poder estudar no ensino fundamental. Quando eu formei o ensino fundamental, não tinha escola na região. Então, a gente tinha que automaticamente trabalhar ou a evasão escolar, desistir dos estudos. Isso. Eu saí de casa aos 16 anos, mas a minha irmã justamente para poder estudar em Belo Horizonte, porque o bairro que a gente morava não tinha uma escola estadual, e aí a gente começou a trabalhar muito cedo. Né? Na verdade, eu comecei a trabalhar desde os 12, entregando panfleto, sempre contribuí dentro de casa, eu e a minha irmã. E aí, quando eu ingressei no ensino médio, a gente acaba tendo essa questão de você sair de casa, morar sozinho e ter essa questão da dificuldade de trabalhar e estudar. Eu cheguei a parar de estudar no ensino médio, em Belo Horizonte. Aí quando alguém virou para mim e falou assim, olha, se você não estudar, vai ficar difícil. O emprego que você for arrumar vai ser subemprego. E aí, minha primeira experiência, eu fazia estágio, né? Eu cheguei a fazer estágio no ensino médio, no INSS, que foi uma sorte muito grande. Eu estava contando para a Joana que eu também, como menor aprendiz, eu trabalhei no Museu de Arte da Pampulha, então eu tive uma visão do mundo de cultura muito boa, saindo da periferia e estudando e trabalhando no Museu de Arte.
eu tive uma visão de cultura totalmente distinta do espaço que eu morava, né? Daquele lugar que eu tinha vindo. Eu tive o acesso à cultura, eu tive acesso à questão toda do conjunto arquitetônico do Museu da Pampulha, né? De Oscar Niemeyer, da própria história de Juscelino Kubitschek. Então, isso já me deu uma questão cultural, um olhar cultural diferente. E aí eu falei assim, olha, tá, mas mesmo nessa época, na adolescência, a gente acaba entrando na bagunça. Querendo ou não, uma hora a gente entra na Sim. bagunça, quer desistir. E eu parei de estudar mesmo com essa experiência. Aí alguém falou, olha, se você continuar assim, você não vai ter muito sucesso. Você vai ter subemprego. E eu vendo muito assim, a questão do esforço do meu pai e da minha mãe a vida inteira para dar uma educação, para lutar por nós, eu resolvi entrar no EJA, né? Eu sou aluno de EJA, do ensino médio. Tenho orgulho de falar isso, porque eu estudei na época numa das primeiras programas do EJA no Brasil, de formação de jovens e adultos, e formei aos 21 anos o ensino médio. Logo que eu formei, eu já ingressei na ótica. Eu trabalhei por 10 anos em ótica. Ou seja, você terminou o ensino médio com 21 anos de idade, você já terminou tarde, né? Sim. Né? Porque, na verdade, as pessoas terminam aí hoje o ensino médio com 17 anos, 18 anos. Isso porque você teve que parar para trabalhar. Isso. Né? Então, houve um retardo. Isso. Mas não foi esse retardo que dificultou e que tirou de você o seu alvo de ser hoje quem você é. Exatamente. E eu falo isso, Miro, porque assim, mesmo com essa história e esse retardo, eu tive uma professora na 7ª série, a Márcia Dolabella. A pior série que eu acho que existe. É a 7ª. É que dá medo, né? É que dá medo, porque na nossa época era só até a 8ª, né? E essa professora de história, ela virava e falava, olha, vocês só vão saber porque vocês se encontram nesses locais, nesses bairros que não tem água, que não tem luz, que não tem saneamento, quando vocês conhecerem da história do Brasil, da história, o porquê que vocês vivem em uma cidade dormitório, porque à época Santa Luzia era uma cidade dormitório, que é aquela cidade em que a maioria das pessoas sai para trabalhar na capital. E aí sempre ficou isso na minha cabeça. E ela sempre falou, quando você conhecer da história e fazer parte dela, da transformação de vida, vocês vão entender a importância de se educar. Ok. Olha, já está presente na nossa live nossa amiga Sóis, sempre batendo ponto, nosso amigo Pedro Frânio, certo? E uma galera que está chegando por aqui. Quero pedir para você que está entrando na nossa live agora, para a gente fazer aquele grande processo massa, abençoado da multiplicação. Pega o link aí do Mentalize, mande para o seu amigo, mande para sua amiga, mande para o empresário, mande para o empregado, porque nós vamos estar dentro de poucos instantes falando com o Dr. Leandro assuntos importantíssimos de elevação mental e conhecimento, né, de direitos e deveres, tanto de patrões como de empregados. Então, você que está aí agora, liga para alguém, manda o link para a gente bombar nessa live de hoje, tá bom? Leandro, você... Eu perguntei para sua mãe se você deu trabalho, sua mãe disse que não, né? Mas você deu, porque você falou aí que para na escola, de vez em quando, né? Mas o importante é que, o que eu percebo, eu conheci seu pai lá em Porto Seguro, hoje estou tendo a oportunidade de conhecer sua mãe, muito bonita, certo? E eu acho que quando era nova era mais bonita ainda, por isso que seu pai chegou junto, não é? Eu acredito que aquilo que a gente planta, a lei da semeadura, você como um conhecedor da palavra de Deus, você sabe que nós colhemos aquilo que a gente planta. E como bom filho, a vida lhe reservou hoje ser um advogado, Sim. Certo? E ser também um professor de história, né? Exato. Mas você é um professor de história polêmico, ou você é um professor de história... Então... Conta pra mim aí. É coisa nova, né? Não, é coisa nova. Sim. A minha formação, meu desejo de ser professor de história veio por causa dessa professora, né? E sempre era uma questão fácil, história. Inclusive, pensei em fazer história, talvez, antes do direito.
mas disseram que a gente não ia ganhar dinheiro, mas o sonho não tem preço, né? Sim, sim. E a questão do direito, antes de eu falar um pouco da história, ô Miro, é o porquê que eu fui fazer direito, né? Certo. Justamente por causa desse Porque lugar. você não queria fazer errado. Errado, de forma Sim. alguma. E também não só de entender o porquê que as políticas públicas não chegavam ou não chegam, Certo. sabe? E quando a gente entende e a gente faz parte desse manifesto, dessa luta, e eu vou te dar um exemplo, por mais que a minha família não seja uma família letrada, meus pais não têm uma formação acadêmica, minha mãe é do movimento, ela participou da associação do bairro, sabe? Ela buscava a questão de ter água, a questão de ter asfalto. Sempre teve uma luta Sim. empenhada. Um senso de justiça. Um senso de justiça. E o meu pai é a mesma coisa. Então, e a irmã do meu pai, a minha tia também, que é minha madrinha falecida, uma pessoa que eu exemplo na minha vida, ela também era desse movimento. Então eu cresci vendo mulheres fortes, Certo. buscando pelos seus direitos. Olha aí. E não só essas mulheres, aí quando eu também passei, olha, eu também, numa situação de trabalho, eu via que eu estava sendo injustiçado nessa empresa e eu queria fazer direito. Entrei para fazer o curso de direito e quando eu vi que no meu cargo eu era vendedor, fui técnico em ótica, subgerente, gerente, mas aí, Miro, para o direito do trabalho, há requisitos para você ser subgerente, gerente, né, para você ter um diferencial numa empresa, e aí eu vou falar especificamente nesse sentido, para outros cargos. Então Sim. tem que ter uma diferença de salário, tem que ter uma questão de poder de comando, de mandar embora ou não, de contratar ou não. E quando eu pedi para mudar de loja, que eu ingressei na universidade, eu estava com dificuldades de horário para continuar o curso de Direito, um dos proprietários bateu nas minhas costas e disse: Direito não é para você. Você fica aqui com a gente, vendendo óculos. E assim, e nessa empresa tinha muita gente lá que tinha 20, 30 anos. Aí eu olhei e falei assim, não quero, meu sonho é ser advogado. E saí. Quando eu saí, esse proprietário virou e falou assim, olha, daqui 6 meses você volta. Seu seguro vai acabar, você volta. E aí eu não voltei, me tornei advogado, realizei meu curso de história aqui e hoje eu luto justamente para que todo empresário ele dê valor também ao sonho do seu colaborador. Porque o empresário que colabora no sonho do seu empregado, ele está realizando um sonho e ele vai fazer com que esse empregado seja grato a ele o resto da vida. E eu falo que desestimular um colaborador é você minar o sonho de alguém. E aí, é o que não me minaram, mas eu consegui realizar. E aí, o que aconteceu? Eu ganhei esse processo contra a empresa e essa advogada, que é a doutora Cíntia, que foi a minha advogada, professora de história, pós-graduada, mestrado, hoje ela é minha sócia também no escritório. Olha aí, que coisa incrível, né? De advogada para sócia sua hoje. Ou seja, alguém disse que o mundo dá voltas. Eu digo que não dá volta não, que ele capota. Você sabe quem é Afrânio Bolivar da Silva, não? Meu pai. Então ele já entrou aqui dizendo, beleza, boa noite, sou o pai do doutor Leandro Afrânio Bolivar da Silva. Mas antigamente tinha estudo primeiro ano adiantado, primeiro ano atrasado. Quando você formava o aluno, já tinha praticamente o segundo grau, né? Bem lembrado, né? E a Tânia Neres, chegando aqui também, dizendo boa noite, né? Você entendeu o que foi que seu pai Sim, quis? entendi. Na época que ele estudava. Naquela época, quando a gente concluía o segundo grau, era algo Sim, muito grande. sim. Hoje nós vivemos, não é, uma realidade de que segundo grau hoje, sem inglês não é nada, só o segundo grau hoje não é nada, absolutamente nada. Exato. Mas como foi que você viu, Leandro, quando seu patrão disse para você, direito não é para você? Você viu um olhar de menosprezo, de desdém, de racismo? Como foi que você recebeu isso?
Eu recebi isso, Mira, assim, primeiro, muito triste, porque a colaboração que a gente teve na empresa durante 10 anos, e eu era técnico em ótica também, e Sim, treinava todas as pessoas que entravam, a maioria das pessoas que entravam, vendedores, eu que treinava. sim, Então, assim, é uma rede que vende muito óculos em Belo Horizonte. E, certo. assim, eu tenho amigos que eu treinei que são gerentes hoje, eu tenho colegas que eu treinei. Na verdade, eu vi isso como uma questão egoísta de ele querer que eu ficasse ali para que eu o servisse. E é Certo, isso que eu acho que as pessoas não podem fazer. Só pensar em si, mas pensar no sonho dos outros. Né? A claro, gente não claro, é de claro. ninguém, ninguém é de ninguém, né, Miro? Uhum. Então, a gente passa na vida dos outros e colabora e ajuda, né? É, E eu vejo essa questão também. Por que, que eu não poderia ser advogado se que a irmã dele era advogada? não é? Eu Por que, está... que eu não poderia trabalhar? E aí eu falo, por que, que eu não poderia trabalhar como advogado para a empresa, Sim, isso, para a própria para empresa a própria dele, empresa? né? Eu estava falando sobre isso hoje, Leandro, sobre patrões que muitas vezes não desejam a elevação intelectual, profissional dos seus funcionários. E estava comentando isso que para mim é uma tristeza muito grande ver esse tipo de retrato, né? Parece que é, 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 a questão da escravidão, o olhar escravocrata, não é? Ele não mudou. Não é? Acho que mudaram apenas as formas, né? Mas as pessoas continuam com esse tipo de olhar, não é, para os seus funcionários, para o Sim, negro, certo? Então, mas graças a Deus que você não permitiu, não é, que uma palavra negativa, né, crescesse dentro de você, você pegou essa semente e jogou fora, e hoje você é Dr. Leandro Leles Paradela e está aqui sendo entrevistado no Mentalize, sendo ouvido pela Lília Camila, que está dizendo: tenho um enorme orgulho e admiração do meu irmão, e é mais que irmão, um amigo para a vida. O Antônio também entrou aqui dizendo boa noite. E a Lília? Quem é a Lília para você? Sua mãe tá chorando por quê é aqui? a minha irmã. Ah, meu Deus do céu, começou a chorar a mamãe do Leandro. Fala aí, Leandro. É, minha irmã, Ah, minha só não irmã. pode você Não, ficar mas chorando, mas o olho já encheu de lágrimas mas também. ô, É, Miro, quando a gente fala de superação, sim. do curso do direito, Superação, eu gosto dessa superação, palavra, quando a cara. gente fala de superação de Ah, vida, de mudança de história, de família, né? Assim, eu tenho hoje, atualmente, outros primos também que entraram na universidade depois que eu entrei. ah, E o meu avô, ele teve mais de 40 netos por parte de pai. Então, sim. assim, eu sou o segundo a ingressar na universidade e o primeiro a formar em duas graduações e um curso técnico Da da família. família do meu pai. Certo. Então, é uma história de mudança de vida, de trajetória. E hoje, os meus sobrinhos, eles já têm essa perspectiva através do exemplo, do meu O exemplo. seu exemplo. São o que a gente fala na questão política, Miro, é justamente ser tardio porque precisa de alguém ser exemplo primeiro. Uhum. Então, não precisava ser dessa forma, por isso que é uma questão do direito social também, dos direitos humanos, de que não precisava ter alguém, uma pessoa, para que os outros se espelhassem. Era preciso que tivesse a estrada fosse mais fácil para a maioria das pessoas, o que não ocorre no nossa. E por isso que a gente enche de emoção, porque não, são exceções que não era para ser exceções. Era para. A gente estava acabando de falar aqui um pouco antes sobre não ter um curso de veterinária na nossa região. Isso. Você já imaginou quem Aham. sai daqui para fazer veterinária a mais de 300 quilômetros, volta para cá, também a família com esse orgulho. Uhum. Mas não era mais fácil ter um curso aqui que atendesse mais, que abrangesse mais, que Com desse mais certeza. emprego também para Com certeza. essas pessoas? É sobre esses exemplos, sabe? Ok, ok. Quero mandar um abraço para o pessoal de Arraial da Ajuda, né? O Antônio aqui que está, né, ligado na live, dizendo: manda uma boa noite para o povo de Arraial. Arraial da Ajuda, a gente estava falando na instante, Arraial é encantador, é mágico, é um negócio fora de série. Estive em Arraial com a esposa essa semana que passou e foi assim, bom demais. Um abraço aí a todos de Arraial da Ajuda. Leandro, direito do trabalhador. Por que você escolheu
trabalhar nesse viés do direito, né? Nós temos vários viés, né? Sim. Existe o criminalista, Sim. existe o civil, Sim. existe do trabalhador, chama o Sim. quê? Do trabalho. É trabalhista, Trabalhista, né? isso. Direito Do trabalhista. trabalho, Que foi que lhe isso. levou a dizer, bom, eu quero ser um advogado, certo? O patrão, o que ele falou, você deixou, entrou no ouvido, saiu no outro e Sim. você se tornou um advogado trabalhista. Sim. Por que razão? O que lhe motivou? O que me motivou primeiro foi a minha própria causa trabalhista. Certo. Junto com a minha sócia, né, doutora Cíntia. Sim. O escritório, ele atende outras áreas, né? Eu também atuo na área civil, Certo. mas aqui em Porto Seguro a gente atende principalmente a área civil e trabalhista. E o que me motivou foi justamente isso, a fazer justiça, né? A levar conhecimento. E eu falo, Omiro, que tanto o empregador quanto o empregado, se eles souberem dos seus direitos, a justiça trabalhista teria um número de processos menores. Porque o que ambos querem garantia. E foi para isso que a consolidação da lei trabalhista CLT existiu em 1943, para garantir direitos para o trabalhador, férias, limite de horário, horário de descanso, né? E também a questão do salário, né? Que consolida ali a questão da unificação dos salários no Brasil, né? Que não havia uma paridade ou uma questão do mínimo nesse sentido. Quando a gente fala sobre o direito do trabalho, é sobre isso, sobre igualdade. E a gente também fala de igualdade de partes. Acontece que o empregador, ele tem o poder do capital na mão. Sim. Então, era para ele, por exemplo, resguardar e garantir esses direitos. O que a gente passa, por que o direito trabalhista precisou existir? Porque a gente vem de uma história de abolição de escravidão, né? De mão de obra escassa, mão de obra explorada, na verdade, né? E mão de obra qualificada escassa para a época. Certo. Né? Então, por isso que o direito do trabalho ele é tão essencial para garantir tanto os direitos do trabalhador, quanto garantir também que o empregado ali ele tenha todas essas suas garantias no dia a dia garantidas, como horário de almoço. Eu trabalhava, Amiro, e eu fazia 15 minutos de horário de almoço. Eu era obrigada a fazer 15 minutos de horário de almoço. Mas a lei garante 1 hora. 1 hora. Você só fazia 15 minutos. Só fazia 15. Porque eu era obrigado. Sim. Então, quando você entrou na justiça, você botou tudo isso. Claro. Porque e aí tem uma questão também, né, amigo? Que, Jana? Você tá rindo aí. Mas tem uma questão também. Por que eu botei na justiça? Porque eu era obrigado e não tinha controle. Sim. Se o empregador tivesse o controle e tivesse me dado ali a questão da minha hora, eu teria ganhado? Eu teria tido o meu direito resguardado na minha hora do almoço. Certo. Eu não precisava ter entrado na justiça. Sim. Então, eu acho que são, assim, é uma via, né, de mão dupla, de garantia e de direito. Certo. Leandro, no seu escritório, você se recebe muitos empregados com muitos direitos negados, muita gente chega lá assim, contando histórias horríveis de patrões. Dá um exemplo para nós aí. Vou te dar uma, Miro, que eu fiquei assim, a gente fica emocionado. Porque às vezes a gente não consegue resolver por falta de prova. Sim. Teve um cliente que ele sofreu dois acidentes na empresa, laborando, e não conseguiu fazer prova dos acidentes. Assim, pela história, pelo currículo médico, tudo, a ausência da atuação da empresa nos acidentes levou a ele a ter uma deficiência física. Ele continuou trabalhando e ele não teve o seu direito trabalhista resguardado por causa de falta de prova. Infelizmente, ele trabalhou a vida inteira para hoje ele receber BPC. É diferente de aposentadoria. Hoje ele recebe um benefício que não era para ele receber, era para ele receber a aposentadoria dele por invalidez. Por invalidez. Mas a ausência de documentação, a questão do próprio empresário, de toda a história que a gente pegou, e o pior que eu vou te dizer, é o nível que as pessoas têm de fazer maldade com as outras. No sentido, assim,
o empregador ele chantageou a testemunha, falando: olha, se você testemunhar ao meu favor, eu vou assinar a sua carteira. Ah, E aí, essa testemunha mentiu em audiência. E falando contra o reclamante, não provando que ocorreu os acidentes. E ele perdeu. e ele perdeu. Perdeu. Que maldade, Que né? maldade. É a maldade do empregador. A gente vê a maldade também do ser humano de aceitar, Ah, né? Não só de aceitar, talvez não é a maldade de aceitar, porque o outro também estava há mais de 15 anos sem carteira assinada. sim. Leandro, na justiça, há quem diga que palavras vão e papéis ficam. Exato. Como é que já aconteceu de você conseguir apenas com palavras vitória para um cliente seu? A palavra ganha quando ela tem força e argumento. Ah, E quando a gente consegue provar. as testemunhas, então? Sim, quando a testemunha ela fala a verdade e ela está ali na frente do juiz e o juiz consegue verificar que o que está dizendo é verdade, ela tem uma grande chance. Mas o que eu falo é que documento é muito melhor do que qualquer palavra. Porque documento não mente. Documento não mente. Verdade. Um atestado médico não mente. Sim. Um laudo de um acidente não mente. Né? E principalmente vindo de instituições que são públicas, né? Sim, Que também sim. tem uma questão de confiança, né? Da justiça, da jurisdição. Olha, quero mandar um abraço para o Marcelo Santos Mucuta, de Arraial, dizendo abraços, Miro. Marcelinho do Arraial. Obrigado, Marcelinho, pela audiência. A só está falando, então, nem sempre o direito do trabalho zela pelo trabalhador. Você concorda com isso? Não, o direito do trabalho ele zela pelo trabalhador. É. A questão da gente não conhecer o direito, da população não conhecer o direito e não fazer prova do seu direito, Uhum. é que faz com que as pessoas percam. Nesse sentido, por exemplo, se ele tivesse todas as provas do acidente, a testemunha teria ido presa por ter mentido. Sim, sim, sim. Mas eu não tenho como contra-argumentar, Sim. porque não teve a documentação, não Sim. teve o respaldo documental. Porque eu posso rebater. Se eu tenho provas, eu rebato. Sim. Agora, o que eu não posso rebater fica na palavra. E aí eu acho que há uma falha nesse sentido de a palavra ali ser uma palavra quando a pessoa mente em audiência e não ter uma punição para essas pessoas, sabe? Certo. O Pedro está perguntando quais provas seriam essas? Quais provas? Sim. Provas documentais são atestado médico, são a questão dos laudos, raio-x, Ah, documentação de acidente, encaminhamento do SAMU, né? sim. Quando uma pessoa ela se acidenta, o SAMU vai em determinados locais. Toda a documentação hospitalar, de posto de saúde, atestado médico, né? Isso tudo vai configurar que o trabalhador ele passa por essas questões. Certo. Entende? Doutor Leandro Paradela, hoje no Mentalize, doutor, a Bíblia diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Como levar esse conhecimento ao trabalhador? Ô Miro, o conhecimento hoje, eu falo que ele está muito acessível. Ou seja, como levar os direitos, né? O conhecimento dos direitos do trabalhador. Sim. Primeira coisa que eu penso em levar, como levar, é as pessoas elas ficarem na dúvida. Sempre fazer prova de tudo. Hoje, por exemplo, a gente fica a maior parte da nossa vida na tela de um telefone. Sim. Mas a gente não é capaz de pegar esse telefone para fazer prova de que eu fui humilhado no meu trabalho. Sim. Vou fazer uma gravação, né? E eu acho que essa questão do tratamento, sabe, entre empregador e empregado, Sim. de um querer humilhar o outro, e hoje também tem essa questão do desrespeito também do empregado em face do seu empregador, Certo. de quem contrata. Sim. Hoje também as pessoas elas estão cada vez mais perdendo essa questão de educação, de respeito um com os outros, sabe? Uhum. Então, tá muito tênue, tá tudo muito muito sensível no sentido de o que eu falo eu já tenho que te rebater.
Então não tem mais aquela questão, às vezes, do respeito, né? E é preciso, para que ambos os lados se resguardem, o respeito mútuo e também o respeito às normas trabalhistas de ambos, Certo, né? certo. Leandro, acontece muito, e eu vejo isso com constância, não é? E, inclusive, está sendo tratado aqui, né, pelas nossas amigas aqui, a Tânia, a Sós também está falando sobre isso, sobre a questão do desvio de função, né? Uhum, Às vezes a pessoa é contratada para ser recepcionista, mas ela é recepcionista, ela limpa a empresa, uhum, ela limpa o banheiro, certo? Ela sai da função de recepcionista, ela faz serviços bancários, uhum. não é? Você tem se encontrado com situações dessa aí de Sim. desvios de função? O que é que dá para o empresário se ele olha para aquele funcionário e diz assim: eu vou pegar esse escravinho aqui, vou botar ele para fazer tudo, mas só vou pagar por isso? Fala para Sim, o nós. primeiro dá um acúmulo, né, de função entre as funções, né? Dá um acúmulo de função, diferença salarial, diferença FGTS, né? Diferença nas férias, 13º, né? Isso acontece muito porque é um resquício daquilo que a gente estava falando, da Ah, ideia de que as pessoas são donas das outras, né? uhum, Então, essa questão de você. Mas para que isso ocorra também, ô Miro, é importante eu te expressar aqui que tem que ser algo que seja corriqueiro, sim, tá? com Explorar constância, com constância, né? certo. Assim, algo esporádico, né? E não tiver uma prova cabal de que houve um desvio ou que houve um acúmulo por um determinado período, isso não vai muito para frente. É preciso que haja uma constância, é Uhum, preciso que haja provas de que isso vem acontecendo dentro da empresa por certo determinado tempo, né? Para que esse acúmulo ou esse desvio de função seja configurado para o direito do trabalho. certo. Lógico que a gente está falando sobre isso, porque começa hoje. Ah, você pode fazer isso? Né? Começa sempre com um pedido inocente para que esses desvios, esses acúmulos aconteçam, né? Aham. Leandro, o que que tem uma palavra aqui, tem o Molige está dizendo, depois que mudaram o nome de trabalhador para para colaborador, certo? Para dar a ideia de que o funcionário tem que fazer de tudo ou não caminha junto com a empresa, né? Então, essa coisa o cara bota na cabeça, você é meu colaborador, então vamos colaborar em tudo, né? É uma saída hoje de alguns empresários aí, o cara vai se deixando levar. Eu falo, o Miro, e brinco assim, né? Quando a gente. Eu sempre ouvi isso na onde que eu trabalhava, que a gente fazia parte da família. Ah, Né? Que não deixa de ser, olha, você não é um trabalhador, você é um colaborador, parte da família. Aí entre nós, né, a gente sempre falava, então será que vai ter divisão dos lucros também? não é? Pois Né? é. Porque quando chega na parte do lucro, né, ou Ah, ali, né, uma empresa que tem muitas empresas que têm isso, né, de dividir o lucro, de fazer ali uma distribuição, de fazer uma questão de meta, e realmente atender o trabalhador, o colaborador, que faz parte, né, de alguns programas. Mas a maioria a gente entende que é mais para conquistar, né? E eu acho que o empregador, Miro, ele tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a partir do momento que ele fala, olha, você faz parte da família, não existe família. Família é aquela que a gente tem em casa. A gente tem uma relação de trabalho. É importante que o empregador e o empregado entendam essa relação para que a pessoa não se sinta ludibriada, não se sinta também enganada. E às vezes a gente está falando de pessoas que não têm esse conhecimento emocional e realmente vai se sentir parte da família, sim. né? Tem casos que a gente conhece do empregador é, levar a funcionária que trabalha em determinada loja ou em determinada função para casa depois do expediente, sabe? E aí essa mistura de relação de trabalho com o social acaba depois gerando uma expectativa muito grande
em algumas pessoas, Sim. né? De realmente acharem que fazem parte, mas aí na hora que precisa demitir, o empregador ele vai precisar demitir. Certo. E essa pessoa tem uma carga emocional, pode entrar em depressão, Sim. né? Tem toda uma relação que vai acabar nesse momento, Aham. né? E eu tive casos assim nesse sentido, de funcionária que era funcionária de uma empresa e a, a empregadora acabava levando ela para ser babá das crianças depois do expediente. Leandro, algumas pessoas dizem que a justiça trabalhista ela é paternalista, ou seja, o empregado ele sempre vai, né, para uma audiência na certeza de que alguma coisa ele vai ganhar. E muitas vezes o empregado mente, Uhum. não é verdade? Muitas vezes o empregado mente, mas mesmo assim não tem jeito do empregado não tirar uma teteazinha daquele patrão que agiu corretamente com ele. A justiça é falha nesse sentido? Como é que você vê? Você concorda que a justiça do trabalho ela é paternalista? Ela fecha um pouco os ouvidos ou fecha o olhar para certas verdades do patrão e aceita certas narrativas do funcionário? Homero, atualmente, né, assim, principalmente após a reforma da lei, a gente até estava conversando com a doutora Joana sobre litigância de má-fé, Ah, né, em relação a isso. Hoje é caro e fácil de verificar uma litigância de má-fé. Litigância de má-fé é justamente isso. Eu peço aquilo que eu não tenho, eu nunca fiz. Tá? Eu não tive hora extra, mas eu peço hora extra no processo. Isso é litigância de má-fé, porque se eu, como empregador, eu consigo provar hum, que você não fez hora extra, é litigância de má-fé. sim. Então, o que eu falo é o seguinte: quando uma empresa ela tem uma assessoria jurídica trabalhista, né, tem uma equipe qualificada que pode documentar, instruir todas as documentações de uma empresa, essa empresa ela vai estar resguardada nesse sentido, Sim. documentalmente. E documento é planilha, folha de ponto, horário de expediente, e ocasionalmente, uma ou outra vez o empregado fica mais tarde, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza. É muito pouco provável que esse empregado ganhe alguma coisa se ele agir de má fé num processo. Certo. Porque o que carece são os dois lados, como eu tinha Hum. te dito. É a falta de prova. É a falta de prova documental, é a falta de organização do empregador e não se programar, e não fazer planos de carreira, né? E não se programar em relação a todas as documentações necessárias de cargos e funções também, né? Que a gente está falando de direito do trabalho com inúmeras profissões. Certo. Né? São inúmeras profissões e cada uma tem um requisito. Mas quando você tem uma assessoria jurídica, trabalhista, a gente capacita esse empresário, a gente capacita essas pessoas a documentar para que ela não perca no direito do trabalho. E assim, se tiver documentado e a gente conseguir demonstrar por testemunha também que a outra testemunha está mentindo, o juiz vai analisar. É o que o Nassif está dizendo, Nassif Ataíde, advogado. Exatamente. Quem que é o É a Nassif? doutora Cíntia. Ah, é a doutora Cíntia? É, É a sua foi, parceira? foi a minha sócia. Rapaz. Um abraço para a doutora Cíntia, muito obrigado pela audiência, viu? E muito obrigado também por ter se tornado a parceira do seu antigo cliente, né? Preciso saber da doutora Cíntia como é que é essa parceria aí, se o Leandro é gente boa, como dizem mesmo, viu? Porque seu pai estava dizendo aqui que você era fera em matemática, você era bom de Não, matemática? matemática não. Eu não entendi o que foi que ele falou aqui de matemática. Meu pai é. Depois você vê aí A Joana o que é que ele está falando aí. Mas a doutora Cíntia disse: a empresa se defende com documentações. Isso. Né? Isso é importante. Bom, vamos lá. Doutor, o que o senhor acha? Olha só. Alguns empregados, principalmente nos litorais, certo? Vamos falar aqui de Trancoso e Porto Seguro. Esses períodos de alta temporada, o pessoal não quer
trabalhar em ambientes que exigem que suas carteiras sejam assinadas, certo? Uhum. E alguns acabam, alguns empregadores acabam, certo, cedendo, não é, a essa coisa de que o empregado não, o cara não quer, porque ele sabe que a qualquer hora ele está ganhando 300 por dia numa barraca de praia, mas ele está de olho na outra que paga 400. Moral da história, o cara passa um período ali, não quer que a carteira dele seja assinada, o empregador pega porque precisa, mas depois, lá na frente, o cara vai lá e dá queixa daquela empresa que não assinou a carteira dele. Eu soube que hoje o BO pega também para o empregado que faz esse tipo de armação. Mas se o empregador aceitou, ele vai tomar cacete, não é isso? Vai, ô Miro, a responsabilidade é do empregador. É, E a partir do momento que uma pessoa entra na empresa, ela tem que ter sua carteira registrada. sim. Se você não registrou a essa pessoa, né, e você está contratando ela para esse determinado serviço ou função, ele vai responder pela ausência do FGTS, INSS, 13º e todas as outras garantias que o empregado tem. Então, assim, o certo é ele não pegar. Se ele Sim. não quer correr o risco, ele não pegue essa pessoa Uhum. que esteja fazendo isso. Sim. Agora, se ele quer correr o risco, não tem, né, a questão, ele vai abrir mão de suas garantias. Agora, por outro lado, mesmo ele pegando, ele faz prova de todos os pagamentos, aí também, olha, vou pegar, mas eu tenho pagamento aqui de tudo. Sim. 13º, por mais que não esteja na carteira, ele não tenha assinado a carteira, mas ele tenha pago e tenha descrito isso documentalmente, isso vai aliviar ele Certo. nos cálculos e vai aliviar ele em demonstrar que pagou. Sim. Tá? Ao mesmo tempo que ele não tenha assinado a carteira, mas ele consegue, na justiça, também demonstrar documentalmente que ele fez o pagamento daquelas verbas, mesmo aquela pessoa não tendo a sua carteira assinada. Certo. Nós temos uma outra situação de pessoas que recebem os benefícios, né? Os benefícios, né? O Bolsa Família e tal. E eu já vi casos de pessoas que chegam em algumas empresas, a empresa quer assinar a carteira dela, e ela diz, não, porque eu recebo Bolsa Família. Uhum. O cara vai lá, né, bota-se a pessoa para trabalhar, mas depois que ela sai, ela entra na justiça. Uhum. O senhor entende que agora o empregador ele tem também uma arma nas mãos e ele pode ir para cima e virar contra o trabalhador essa queixa que ele dá, porque ele ganhou da União e ele ganhou do empregador. O empregador ele pode também entrar com ação e denunciar esse empregado que agiu de má fé. Sim, ô Miro, há uma grande distinção nesse sentido. Uma pessoa que ganha Bolsa Família não está impedida de ter a sua carteira assinada. Eu não sabia. Não, de forma alguma. É porque tem muita gente que pensa que não pode. Não, e ela ainda continua recebendo benefício. Ela continua recebendo um benefício. Então, assim, mães, família que recebe Bolsa Família, tem um requisito e um período que essa mãe ela vai continuar, mesmo trabalhando, recebendo o seguro-desemprego. Família. Para aí. Esta informação do doutor Leandro é muito importante. A você, empregador, certo? Que recebe pessoas que recebem benefícios como Bolsa Família, e muitas pessoas pensam, certo? Que assinando a carteira ela vai perder o benefício. O doutor Leandro está desmentindo isso. Fala aí, doutor. Sim, o que acontece, Miro? Para a pessoa receber o Bolsa Família, ela tem que entrar num quadro, numa média que essa família recebe. Sim. Então, assim, se alguém entrar e essa pessoa trabalhar e ela continuar nessa média, né, dentro dessa margem, inclusive tem um plano agora do governo justamente para esclarecer isso, que o governo ainda dará um prazo
para essas pessoas, essas famílias continuarem recebendo. Eu trabalhei no governo, no programa Bolsa Família em Belo Horizonte, Sim. e em 2016 já havia esse programa. E essa questão de que se a pessoa ingressar ou trabalhar de carteira assinada, ela perde, ela não perde. Ela tem um período que ela ainda continua recebendo o Sim. programa do Bolsa Família, aí depois de um determinado período, ela vai perder. Mas não é de um dia para a noite, é anos. Entende? Não entendi. Não Vou te entendi. dar um exemplo. Ela perde ou não perde? Não, ela Ah. ela tem um período para continuar recebendo. Ela fica recebendo dois 2 salários, anos. então. Ela tem um salário. Dois benefícios. Não, benefício não, porque ela está recebendo. Ou um salário e o benefício. E o benefício, Sim. durante um determinado período de estabilidade que a gente chama. Que Então, período é esse? De 2 anos. De 2 anos. De 2 anos. Certo. E dependendo da renda, né, houve uma modificação agora e ela continua recebendo. Ela não vai perder integralmente o programa do Bolsa Família. Não é um requisito você trabalhar, você perde o Bolsa Família. Sim. Entende? Esta é uma informação nova. Não é nova, Miro. Não, para mim. Eu não sabia. E para muita gente. Sim. Existem muitos empregadores. Sim. E existem muitos empregados que não querem que assinem suas carteiras com medo de perderem seus benefícios. Sim. Essa é uma realidade. Por isso, você está aqui hoje para tirar essas dúvidas. Mas, vamos lá. Quando é que um funcionário tem direito ao Vale Transporte e ao Vale Refeição? O Vale Transporte, ele tem direito em relação à questão do deslocamento, né? Todo funcionário ele tem direito ao Vale Transporte. Né? A partir do momento que você precisa deslocar da sua casa e pegar um transporte, esse funcionário ele tem direito ao Vale Transporte. Existe né? uma garantia. Existe uma quilometragem determinada? Não existe. Se for necessário o transporte para que ele se locomova da sua casa até o trabalho, ele tem, o empregador tem a obrigação de dar o Vale Transporte. Doutor, eu tenho 54 anos. Antigamente, a gente via muito atuante, certo, o Ministério do Trabalho nas empresas, buscando saber como era que as empresas estavam cuidando de seus empregados. Hoje a gente não vê mais isso. Você acha que esse desleixo tem contribuído para que muitos empregadores deixem de cumprir com suas funções, com suas obrigações? O que a gente vê, Miro, aqui, principalmente na nossa região, é justamente a falta de atuação e fiscalização. Sim. Né? São muitas empresas que precarizam o trabalho e que não atuam de forma empírica em relação ao trabalhador. Equipamento de segurança aqui, que é obrigatório, né, para inúmeras funções, a gente não vê empregador fornecendo para o seu empregado. E isso é uma triste realidade, porque se acontece um acidente e aí a pessoa consegue documentar tudo, é uma indenização muito grande para o empregador. E é muito barato em relação custo e API para você respaldar a vida e a segurança de alguém. E aí o Ministério Público, né, trabalhista, eu particularmente acho ausente, porque a gente não vê uma fiscalização. Eu concordo plenamente. Né? Eu e a gente vê, né, tem inúmeros advogados trabalhistas na cidade que a gente não vê a atuação empírica do Ministério do Trabalho na nossa região. E aí a galera deita e rola. Exatamente. Não é? Porque não tem fiscalização, né, mesmo? Ok. Nós temos aqui um comentário do Pereira Alberto dizendo: o governo, com esse negócio de auxílio, as pessoas não querem trabalhar e nós pagamos a conta. Fala aí, o senhor acha que os auxílios trazem uma certa comodidade para as pessoas? Sim ou não? Tem muita gente que não quer trabalhar por causa de auxílio, doutor? Eu acho o seguinte, o auxílio para as pessoas que realmente precisam, né, que são pessoas... E eu vou te falar uma coisa. Eu tenho um pai e uma mãe que sempre trabalharam, mas a gente viveu numa época que tinha dificuldade. Sim. Se eu for pensar na minha infância, o meu pai nunca precisou do auxílio. Sim. Mas, ele trabalhava, ele tinha uma profissão. Trabalhava. Mas assim, em momentos de crise, como foi na época do Fernando Henrique, que o meu pai
tirava areia dentro de um córrego Ah, para vender essa areia, e aí a chuva vinha e só tava aquela ali trabalhando de diarista, não era, não, às vezes era só o básico do básico do básico. Eu tenho certeza, se minha mãe tivesse recebido qualquer auxílio, ela não ia deixar de trabalhar. sim. E a gente teria, nessa época, talvez se alimentado melhor. Então eu falo o seguinte: é, todo auxílio é bem-vindo a partir do momento que as pessoas saibam usar e precisem realmente. E outra coisa, é preciso, conjuntamente com isso, ter uma questão de instrução, de formação, de capacitação para as pessoas. Eu acho que ninguém gostaria de viver com auxílio de R$ 600, Sim. porque é muito pouco, principalmente para o custo de vida que a gente tem, de Aham. 600, 200, qualquer valor que seja. Mas o que eu acho que o auxílio ele tem que vir com a capacitação, também instrução e mapeamento de como tirar essas pessoas da vulnerabilidade, Certo, tá? certo. Doutor, vamos fazer conta aqui? Claro. O salário mínimo hoje quanto custa? 1516, Mil, 18. 1.518, certo? Só que a gente sabe que o empregador ele não gasta só isso. Não é? Existem os encargos. Por quanto fica hoje um funcionário depois dos encargos todos, né, que ele tem o direito a receber? Por quanto fica hoje? Ô, Miro, deve dar em torno de 2.000 e pouco, né? 2.000? 3.000 e pouco, mais ou menos. É, Eu não tenho esse número para te fornecer assim exato, porque vai depender de cada empresa, de cada função, mesmo sendo um salário mínimo, certo. entende? Sendo o salário mínimo, o que é que a pessoa tem a direito no contra-cheque dela? Férias, 13º, Férias, não é? 13º, FGTS, FGT, INSS, FGTS, INSS, os 40%, né? Quando sai, quando sai, quando sai. quando ele e aí também varia, tá? Ah, Hoje a pessoa não recebe o 40%, em ah, determinadas ocasiões ele vai receber 20, ele pode fazer um acordo com o empregador. certo. Então, assim, hoje é flexível essa questão da demissão do empregado, né? Inclusive em relação, olha, eu quero sair, a empresa retém, o governo retém 20, ele paga 20. Então, há determinadas negociações em relação a isso também. Certo. Existem muitos patrões que, vendo estes encargos, eles optam em sonegar e pensam lá na frente em fazer um acordo com o trabalhador. O senhor concorda comigo que essa é uma escapatória perigosa para o empregador, de que lá na frente ele pode pagar um trem muito mais caro por sonegar os direitos? Sai mais caro, Miro, porque também tem as multas, né? Tem as É, multas em relação à questão de não assinar a carteira, tem a multa do 477 e do 647, que é justamente isso, é você deixar de garantir esse direito. sim. FGTS, INSS, 13º, férias, a própria não assinatura da própria carteira. Aham. Então, e vai ficar mais caro, porque cada multa dessa já é só uma delas um salário mínimo. Cada multa é um É um salário salário mínimo. mínimo. Ok. Como é que se vê as duas políticas trabalhistas, por exemplo, Brasil, certo? Vamos lá. E Estados Unidos. Os Estados Unidos entendem que você deve buscar muito mais ser um empreendedor, ser dono do seu negócio, que você vai ganhar mais, você vai crescer mais. E muitos desses encargos, eu acho que 70, 80% dos encargos trabalhistas que o Brasil tem, os Estados Unidos não tem. Qual o caminho que o senhor acha que é melhor para o trabalhador prosperar? Como é que o senhor vê essas duas políticas salariais aí, Estados Unidos e Brasil? Faz uma Aí agora eu vou para fazer uma nós. análise histórica, Miro. Sim, vamos lá. Então vamos entrar agora Vamos na fazer história. Vai. análise histórica. Em relação à política, a gente vive num país em que precisa garantir direito trabalhista por causa do abuso. Não se construiu uma sociedade motivando as pessoas a estudarem, a empreender nas escolas. E quando a gente passa por um processo histórico que as pessoas não conseguem fazer as coisas, elas não são instruídas, elas não têm educação, que também tem em outros países, porque se eu comparo os Estados Unidos com o direito trabalhista e o direito aqui
brasileiro, eu preciso comparar tudo. Eu preciso comparar educação, escola, acesso, eu preciso comparar a história também de país e de sociedade. Quando eu comparo com a nossa história, que é uma história de submissão, de pessoas que foram ex-escravizadas, a violência indígena que teve no nosso país, a violência, eu também sou bisneto de uma indígena, e na época era muito bonito falar que ela foi pegar laço. Hoje a gente sabe que é uma violência contra uma mulher que foi presa sem a sua vontade. Então a gente está falando de histórias e estruturas de sociedade totalmente diferentes. Eu falo o seguinte: quando eu tiver algo que tenha no outro tão bom que eu possa me remeter ao Brasil, como educação. Se eu tiver a melhor educação que o outro país tiver, eu estou falando de mudança de estrutura. Eu posso cobrar. Sim. Eu posso cobrar mudanças de política também. Porque aí a gente está falando de uma mudança estrutural. Certo. Aí as pessoas podem fazer o que elas quiserem. Elas vão ter capacidade, conhecimento, porque elas adquiriram isso através de quê? De políticas também. Porque um país tem uma educação boa, ela vem através de uma política estrutural dessa sociedade. Se eu não tenho isso aqui, eu preciso estruturar esse país para que inúmeros brasileiros possam ser empreendedores. Eu sou totalmente a favor do empreendedorismo, mas que seja seguro, que seja próspero, que dê garantia também de vida, que não seja uma aventura, né? Porque o que acontece muito hoje é as pessoas empreenderem, pegarem um pouco que tem, tentar empreender, mas sem conhecimento. Tem o Senac, tem o Sebrae, as pessoas têm acesso ao Senai, ao Sebrae, inclusive a Nath Herrero também está fazendo um trabalho excelente, né, em relação a isso, trazer o empreendedorismo com qualidade, com conhecimento, porque aí você liberta, aí você vai ter uma renda talvez muito maior do que um salário mínimo, do que um salário base, entende? Isso. Olha, seu pai fez as contas aqui, viu? Ele disse que os encargos chegam a 32,8%. É mesmo? Rapaz, meu pai é ótimo. Seu pai viu? Tô falando, ele é bom de matemática. Tá fera. Um abraço pro meu amigo Mangangá, né? Nos assistindo sempre, né? Então, é justamente o empresariado brasileiro diz que um funcionário custa muito caro. Sim. Né? O senhor concorda com isso? Eu concordo, Miro. Mas ele só custa caro por causa da ausência de políticas, por causa da questão de garantir o seu direito, porque isso não era garantido. O funcionário ele só custa caro porque ele é necessário. E é o risco também do empregador ter um empregado. Ele necessariamente poderia só ser um empreendedor também. Mas ele precisa dessa mão de obra. Ele precisa desse trabalhador qualificado. E eu estou falando trabalhador, Miro, todas as pessoas. Um engenheiro é um trabalhador também CLT. Um médico também é um trabalhador CLT. Então, assim, todas essas pessoas também são trabalhadoras e podem ser autônomas. Sim. Eu sou advogado, eu posso ser um advogado CLT, trabalhar para uma empresa, certo. E eu tenho ali um teto. Então, o que me garante? Eu, por exemplo, na carreira jurídica, a gente tem um limite de horas para trabalhar, sabe, em determinadas empresas. O que vai me dizer que um empregador vai me contratar, naquele limite ele não vai falar assim, olha, fica mais 2 horas. Porque também tem o abuso. Sim. Também tem a questão que perpassa pela questão histórica de não respeitar o limite. Né? Certo. Leandro Paradella, hoje ele não apenas advogado trabalhista, ele também agora é professor de história. Vai para a sala de aula? Vou. Vai? Faço questão. Aí vai ficar nos 2 bate-bola. Sim. Quer dizer que a doutora Cíntia não vai lhe perder? De forma alguma. Nem a doutora Cíntia, nem o doutor Tiago, que é da área civil, Tiago Ataíde, nem o doutor Guilherme, que é da área empresarial, e nem a doutora Vanessa Carneiro, que é da área também de família. Né? Porque a gente é uma equipe, então a gente atua em conjunto. Então, assim, o escritório ele atua nessas áreas e a gente tem algumas demandas aqui em outras áreas também. E o que eu falo, Miro, as pessoas entram na nossa vida para serem parceiras, né? Eu gosto muito daquela parte, eu não tenho amigos, eu tenho sócios. Sim. Porque são sócios de vida. Tá aqui Joana, também é uma grande amiga e parceira.
São pessoas que, quando entram na nossa vida, pro nosso, você, né, o próprio convite seu, são pessoas que entram na nossa vida para somar sóis, né? A Sóis, Rabelo, eu já que quase querendo fazer os agradecimentos, mas é só porque a gente fica emocionado em relação a isso, né? Quando as pessoas entram na vida da gente para contribuir e levanta, motiva, tira a gente, às vezes, num lugar que a gente jamais esperava ficar, entende? Sim, sim. Leandro, você fala muito dos direitos dos trabalhadores e o empregador. Vocês advogam também para o empregador? Sim, Ah, sim. A gente advoga para o empregador, inclusive, agradecer aqui a Sim Acabamentos, tá? A Simone Rocha e o senhor arquiteto, que é o Sanderson, advogamos também para algumas empresas aqui em Porto Seguro. E eu falo o seguinte: quando você atua para a empresa e esse empresário ele se preocupa com a questão da sua documentação, ele se preocupa com a jornada do trabalhador, com o plano de carreira e com toda a documentação necessária que lhe protege, ele vai ter o mínimo de problema possível. E a gente atua tanto para garantir o direito do trabalhador, tanto para garantir que o trabalhador, né, que o empregador esteja resguardado em todas as suas documentações necessárias, certo. desde a jornada, desde o número de funcionários, se é obrigatório ou não ter jornada, como comprovar a jornada do trabalhador, do empregador, e é sobre direito. Todos os dois têm o mesmo direito. Sim. Quem tiver a segurança e a prova, ele vai estar mais resguardado. Certo. Olha, quem acaba de chegar aqui é Gabi. Gabi, eu não sei o que está acontecendo com você, que todas as lives você só chega atrasada. E acabou de dizer aqui, cheguei atrasada. Qual é a live do Mentalize que você não está chegando atrasada? Me conte aí, Gabi. Mas me parece que Gabi está fazendo parte do cenário do Deixe-me Viver. Olha, aproveitando a chegada de Gabi, eu quero dizer que Gabi está trazendo aí um documentário sobre Trancoso, que é uma coisa mais linda, the best the world, olha, algo assim digno de aplausos. Realmente, se não fosse, eu não falaria aqui. Quero parabenizar uma mega produção de um documentário, certo, que a Gabi, junto com uma equipe aí maravilhosa, está trazendo para Trancoso, contando história de gente da gente, tá? E dentro de poucos dias este documentário será apresentado aí em praça pública para todo mundo, para as pontas, será lá no Quadrado, tem o apoio do Mentalize. Gabi, meus parabéns, viu? Realmente um trailerzinho que a gente viu, qualidade de áudio, de vídeo, tá realmente incrível. Doutor Leandro, qual a diferença do vínculo empregatício para um contrato de trabalho? Fala aí para mim. Muito grande. O vínculo empregatício, ele garante ali a questão dos direitos. O contrato de trabalho ele vai respaldar questões da função, ele vai respaldar o direcionamento do que uma pessoa tem que fazer dentro da empresa ou não. Ele vem descrito. Ah, Né? O contrato de trabalho ele descreve aquilo qual que é a função, qual que é o cargo, o que a pessoa vai fazer. E o vínculo empregatício eu te contrato, você tem um vínculo empregatício, isso pode ser reconhecido, e os direitos da pessoa. Por isso que eu falo que toda empresa ela tem que fazer um contrato de trabalho com todo o empregador. É um ah, contrato. Porque o vínculo, necessariamente, uma pessoa pode trabalhar para mim e não ter vínculo, mas pode gerar o vínculo depois. Que é certo. justamente isso, a ausência, né, de requisitos que essa pessoa vai buscar na lei. Ela tem requisitos para ter o vínculo empregatício. Certo. Antigamente, doutor, se falava de que eh, o empregador tinha 3 meses para assinar a carteira do trabalhador. Ainda é assim? Não. O empregador tem que assinar a carteira do trabalhador quando ele ingressa na empresa. Entrou, tem que Tem que assinar. assinar. Mas antigamente era dessa forma. Era. Não é isso? Antigamente existia. Mudou um monte de Não, coisa, então? antigamente não é que ele tinha um prazo para assinar a carteira. Ah, Mas muita coisa fica na lenda, Miro. sim. Muitas coisas às vezes não existiram. O empregador, ele sempre teve um prazo para assinar a carteira. Hoje ele tem que assinar a carteira quando a pessoa ingressa na empresa.
Por prazo de experiência, por prazo determinado. Tem vários tipos de contratos que o empregador ele pode se resguardar quando ele assina a carteira. A questão é que muitos empresários não têm o conhecimento de qual contrato que eu vou usar para que eu me respalde. Se eu vou usar um contrato de experiência, contrato temporário. Então, assim, o direito trabalhista existe inúmeras gamas de contrato que o empregador pode usar, adequando-se para cada empregador, para cada empregado. Entende? Ok. Gabi está perguntando se você vem para o lançamento do documentário. Claro, com certeza, Gabi. É uma honra. Vai estar presente? Com certeza. É um prazer imenso. Joana, Uber Black. Uber Black, o que é isso? A Joana aqui. Ela vai trazer. Rapaz, vocês estão com um linguajar aí. Ô, Miro, mas eu gostaria de trazer uma coisa muito importante. Sim. São os requisitos para rescisão indireta. Certo. Tá? Muito empregado trabalha na empresa e não recebe FGTS, Fundo de Garantia, FGTS, e não está com a sua carteira assinada. Ou mesmo estando com a sua carteira assinada, essas verbas não são pagas, não são depositadas. Esse empregado ele pode pedir demissão, ele vai pedir uma rescisão indireta, ele vai mandar o empregador embora, com todos os seus direitos. Sim. Porque é uma obrigação que essas verbas estejam sendo pagas. Certo. Por outro lado, também vou te contar a outra experiência que eu estava conversando com você no telefone. É importante, principalmente em Trancoso, Arraial, Porto Seguro, qualquer pessoa se resguardar quando for contratar alguém para fazer uma obra, ou uma empresa, ou qualquer pessoas que vão elaborar aquela obra. Uma construção. Uma construção. Certo. Porque a gente sabe como é que funciona. Isso. Necessariamente, se um cidadão, pessoas CPF, tá? Vou falar CPF. Sim. Eu quero construir uma casa. Isso. Vim para cá, quero construir uma casa. 3 meses, o cara deu um prazo. Lhe entrego com 3 meses a casa. A questão é, como que você vai fazer? Sim. Você vai contratar todo mundo? Você vai contratar uma equipe ou você vai contratar uma empresa? Você vai contratar um engenheiro, você vai contratar alguém que te respalde. Sim. Porque assim, o que acontece é muito interessante no sentido das pessoas virem uma equipe, não trazer a questão do contrato adequado, tá? Que aí a gente tem essas informações. E ao não elaborar um contrato com quem vai executar a obra, essa pessoa que está construindo, ela está correndo um risco enorme de perder o seu patrimônio. Porque todos os trabalhadores ali poderão ingressar contra o dono da casa se ele não tiver um contrato adequado. E isso acontece no sentido de vem uma pessoa que fala que tem uma empresa, olha, eu tenho uma empresa tal, eu vou fazer sua obra, mas acaba não assinando um contrato. E aí quem teve o seu sonho de vir para cá, construir, ter sua casa, ter seu sítio, acaba se esbarrando na Justiça do Trabalho depois. Rapaz, muito, muito, muito sério isso que o doutor Leandro fala hoje aqui no Mentalize, não é? Geralmente, a maioria das pessoas que constroem são pessoas que nem sequer uma empresa tem, né? Você pega essa pessoa, né, para fazer sua casa e você corre o perigo de depois perder a casa para o cara que fez, porque você não se documentou. Não se documentou. Okay. Não fez um contrato adequado que respalde, né, e que garanta que o seu patrimônio não vai ser leiloado para pagar essas pessoas. Então, antes de construir, procure... Sim, procure um escritório de advocacia especializado que garanta que você se respalda documentalmente por contrato, né, para que você continue construindo o seu sonho. O que eu acho interessante, e eu sou totalmente contra essa coisa de não poder fazer a propaganda do escritório, rapaz, né? Eu não sei por que isso, né? Pô, eu pensei que você ia falar assim, procure o meu escritório do nome tal, mas sim, a lei não permite, né? Não, para informação, para a gente poder trazer esclarecimento, a gente se coloca à disposição como advogado. O que a OAB ela não permite a mercantilização da propaganda em si, né? Fazer a propaganda, olha, me procure, faça isso. Então, mas a gente está, como diz aí, nas linhas
do Estatuto da Ordem e obedece. Em falando em Estatuto da Ordem e OAB, gostaria de elogiar aqui a nossa dignífica presidente da OAB, doutora Fernanda Salvatori. Sim. Tem feito um trabalho maravilhoso em sua gestão, nessa gestão atual, né, e na gestão anterior. Eu tenho um orgulho imenso de fazer parte do quadro da OAB de Porto Seguro e principalmente pela atuação cidadã que a doutora Fernanda vem na frente da OAB. E aqui eu não estou fazendo elogios vãos, são atuações empíricas, são se preocupar realmente com as suas comissões, né? A OAB ela tem diversas comissões hoje, inclusive eu sou integrante da Comissão de Promoção da Igualdade Racial e também da Comissão da Diversidade, e é uma honra ter pessoas trabalhando, usando do nosso estatuto, né, da própria OAB, para trazer informação para a sociedade, para trazer projeto para a sociedade, porque a OAB também é isso, ela é informação, né? É o direito de todo cidadão também ter esse conhecimento, de saber que ali também é uma casa que ele pode buscar, que ele tem acesso. Hoje a OAB é uma casa acessível à população de Porto Seguro. Ok. Olha, estamos chegando quase que ao final do nosso podcast, mas o nosso amigo Mangangá diz: parabéns, Miro, pelo seu trabalho, mas eu tenho uma pergunta para fazer para você e para o doutor. Para mim não, rapaz, é para o doutor. Né? Aqui hoje quem conhece de direito é o doutor Leandro Paradella. Ele disse: vocês estão falando de Brasil, de igualdade de direito trabalhista. Nós acorda às 6 da manhã para 7 estar no trabalho. Bom, eu não entendi muito o que foi que Mangangá quis falar, não. Mas daí, Mangangá, eu li. Da próxima vez você me fala direito o que é que você quis dizer, né? Que acorda às 6 para 7 está no trabalho. Pô, se for muito longe de sua casa, Mangangá, acorda às 5, cara. Se você está... É. Mas, doutor, um prazer muito grande ter o senhor aqui, tá conosco, né? E minha última pergunta para você é se você está feliz. Muito, muito feliz, principalmente de saber, Miro, que não é só advocacia, não é só história, mas é a questão do posicionamento político também. Tá? O conhecimento, o que a educação nos traz é nos libertar do grilhão da ignorância e do passapano. Como cidadão, hoje eu não passo pano para ninguém. Como conhecedor do direito também não. E não precisava de eu ser advogado para isso. Precisava de eu ter o conhecimento empírico e ser crítico, né? E como diz um lema muito antigo, né, da época aristotélica, a não participação na política, Platão diz, né? A não participação na política é ser governado por pessoas ignorantes, inferiores. E por que eu falo isso? Porque quando a gente vê essa cidade fantástica, maravilhosa, né, com esse distrito, com Arraial, com tudo que tem de belo nessa cidade, escolher essa cidade, né, para passar os restos dos dias da nossa vida, e a gente vê a pouca entrega em tudo, sabendo que essa cidade, o empresário vem para cá, né? Quantas pessoas vêm empreender aqui também e não consegue ter os seus sonhos realizados, ou às vezes também, Omiro, como eu vou te dizer, muito empresário vem para cá e ele é extorquido. Ele é extorquido Sim, em vários sentidos. Então, assim, a gente saber disso, né, e buscar uma atuação empírica, uma atuação profunda, no sentido de que nós somos papel transformador na sociedade. Eu acho que é isso que a educação me trouxe, de fazer parte dessa transformação. E é o que a minha professora conseguiu realizar de mim na 7ª série, a Márcia Dolabella. É com que eu seja diferença em qualquer pessoa que passa na minha vida. Seja no conselho, seja no meu conhecimento, ou seja, simplesmente cruzando comigo e conhecendo Leandro Paradella. Ok. Seu colega, doutor Volmer Santiago, chegando agora, disse: desculpa, só consegui entrar agora.
Doutor Vollmer, um abração. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Tá? A sua colega, a doutora Cíntia, dizendo, doutor Leandro, excelente, né? Parabéns, tá certo? Bom, é isso. A Gabi tá falando que Vollmer tá entregando todo mundo que chegou atrasado. O doutor Vollmer chegou atrasado, o Neftales chegou atrasado, mas é isso mesmo. Olha, a todos um forte abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência. Antes, eu quero passar para o doutor Leandro para as suas considerações finais e lhe dizer que foi um prazer muito grande tê-lo aqui no Mentalize. Miro, eu queria agradecer primeiramente a você pela oportunidade, por ter me solicitado a presença, não só por uma questão do direito do trabalho, mas por uma questão de conhecimento da minha própria trajetória de vida, acadêmica, familiar. Agradecer aqui a todas as pessoas que acreditaram em mim durante a minha vida, e não foram poucas, foram muitas pessoas que me estenderam a mão. E todas essas pessoas que eu citei aqui, principalmente, vou falar para você, o pessoal da Sim Acabamentos e o da Simolex, da Sim Elétrica, que foram os meus clientes assim bem próximos ali à vara do trabalho. Você precisa trazer para ser patrocinador do Mentalize, já né, fica velho? o recado. Pois é. Atuam aqui em Porto Seguro há mais de 20 anos Uhum. com a questão de acabamentos, né? E elétrica. E eu falo que quando você enxerga o coração do outro, a necessidade do outro, e estende a mão, tudo tende a voltar para a gente. Seja breve, seja tardio, mas volta, volta. E eu queria agradecer a todas as pessoas que passaram na minha vida, também agradecer a Sóis, que é uma pessoa empírica no que fala, a Joana, agradecer minha mãe, meu pai, a minha irmã, a doutora Cíntia, aos meus sócios, a Roberta e a todas as pessoas que realmente contribuíram para que eu aprofundasse e soubesse distinguir cada pessoa que entra na minha vida e o que elas querem de mim de verdade. Ok, e com essas palavras estamos chegando ao final de mais uma edição do Mentalize. Hoje, com muita satisfação, sempre na preocupação de trazer informação com ele, Dr. Leandro Paradella. Valeu!